Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 21 de abril de 2022. Número de casamentos cresce 29% em SC em 2021, parte 1. O número de casamentos oficializados em Santa Catarina no ano passado cresceu 29,4%. Segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN, foram 31.128 uniões em 2021, contra 24.058 no ano anterior. O aumento foi superior à média nacional, que teve alta de 20,9% no período. No estado, Joinville, no norte catarinense, foi a cidade com mais casamentos. Foram 3.688 no ano passado. Em segunda posição está Florianópolis, com 2.135 uniões, veja a lista das principais cidades abaixo. No estado, o número de 2021 ficou inferior ao registrado em 2019, período anterior à pandemia e quando 33.041 casamentos ocorreram. Em 2018, foram 32.011. Brasil. No levantamento nacional, Santa Catarina está em sétimo lugar, atrás de São Paulo, 232.962, Minas Gerais, 101.248, Rio de Janeiro, 72.788, Bahia, 52.727, Paraná, 49.096, Pernambuco, 39.785, e Rio Grande do Sul, 34.437. No Brasil, os 26 estados e Distrito Federal oficializaram 872.343 casamentos em 2021. Em 2020, o número chegou a 721.160. A diferença é de 151.183 uniões em um ano. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o casamento nas questões 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade. 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. 697. Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo, como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação.
Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito, do que se fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma, as segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de abril de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.